Reis, capítulo 18, versículo 30. Se Deus quiser, nesse mês eu termino essa série. Já aprendemos muita coisa de Elias, né, irmão? Meu Deus do céu. Ela está até sonhando com Elias. É verdade. Ô Daniel, é tu, baiano. É tu. O Daniel é prima da Rosana. E 2022, em um culto de domingo, eles chegaram aqui os dois. O Daniel e a Rosana no culto. Rosana com cabelo daquele tamanho assim, parecendo que só a misericórdia. E aí vieram e a Rosana está com a gente. O Daniel ficou um tempo aqui, voltou para Bahia. Agora eu não sei onde. Tá por aqui, tá por lá? Para Bahia de novo? Oh, esses baianos, viu? Mas é bom te receber aqui. Eu queria que você aplaudisse a Jesus também pela vida do Daniel. Bem-vindo. 1 Reis 18, versículo 30 diz assim: Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou novilha em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encha 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez, e eles fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. As águas escorriam do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o coração deles voltar para ti. Versículo 38. Então caiu fogo do céu, ou do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Nós estamos na série do profeta Elias. E Elias agora já está no Monte Carmelo. Está onde? Está onde? Eu vou de novo. Aonde que Elias está? Monte. Meu Deus, eu vou te falar, você responde. Monte Carmelo, vai lá. 1, 2, 3. Aonde que Elias está? Glória a Deus. Elias está no Monte Carmelo junto com os profetas de Baal. Sabe muito bem que ele convocou eles para um desafio. Eu falei aqui terça-feira passada que Elias decidiu deixar que os profetas de Baal começassem o sacrifício, e a Bíblia diz que eles ficaram até o meio-dia, ao ponto que Elias olha para eles e diz assim: olha, será que o Deus de vocês não está ocupado, viajando, atendendo outras pessoas, dormindo, alguma coisa? Porque até agora não aconteceu nada. Aí a Bíblia diz que depois que Elias fez tudo isso, depois deles tentarem, depois deles procurarem, depois deles se cortarem, o texto diz que Elias agora põe um basta. E o versículo de número 30, Elias disse: aproximem-se, vamos reparar o altar que está quebrado. O que Elias está fazendo é chamando o povo para um posicionamento, para uma responsabilidade. O que Elias está dizendo para o povo é: não tem como vocês viver algo sobrenatural,
Não tem como fogo cair do céu se não existir um altar. Diga comigo, altar. Não, diga mais alto, altar. A restauração do nosso altar, ela sempre vai vir de dentro para fora. Sempre vai ser assim. Nunca você vai reparar algo só exterior. Você sempre vai restaurar, reparar, consertar de dentro para fora. Só que olha o detalhe do texto. O versículo de número 30, quando Elias vai chamar o povo, Elias diz: aproximem-se de mim, porque eu vou reparar o altar que está quebrado. Está aí no versículo de número 30. Aí, se você analisar bem, Elias vai passar mais tempo reparando o altar do que orando. Vamos olhar para o texto? Do versículo de número 30 até o versículo de número 35, são 6 versículos. Elias vai gastar 6 versículos para falar da reparação do altar. 6. E se você olhar do versículo 36 ao 38, dá 2 versículos. Ele gasta 2 versículos para fazer uma oração. Então perceba que o que Elias está nos ensinando nessa noite é o seguinte: os profetas de Baal não têm altar. Não tem o quê? Eles não têm o quê? Eles se cortam, eles fazem um monte de coisa e já partem direto para a oração. Ou seja, a vida dos profetas de Baal é a vida de alguém que não tem comunhão com Deus. Alguém que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Altar fala de comunhão. Altar fala de relacionamento. Ao contrário dos profetas de Baal, o que Elias vai fazer? Elias vai passar mais tempo preparando o ambiente do altar, gastando mais horas, mais tempo para preparar, do que orando. E por que ele está fazendo isso, pastor? Porque não tem como eu ter uma vida de oração se eu não tiver altar. Vou repetir. Deus não vai responder a oração de quem não tem um altar de comunhão. Como que você quer ter um relacionamento com Deus se você não tem um altar? Então Elias, nessa série, está nos ensinando que antes de eu querer que Deus manda fogo do céu, que Deus manda chuva, que Deus faça as coisas grandes, eu primeiro preciso reparar o altar. Agora está com a Bíblia aberta? Vamos pensar aqui. Elias vai dar algumas coisas importantes aqui para o altar. Elias vai fazer algumas coisas. Elias vai fazer algumas coisas legais. Olha aqui, olha o versículo de número 31. Diga comigo, 12 pedras. Meu Deus, né, pastor? Eu vou de novo, porque vai que vocês estão dormindo. Diga comigo, 12 pedras. Preste bem atenção nisso aqui. Olha o versículo 31. O texto diz que Elias pegou 12 pedras. As 12 pedras vai representar o número das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Só que você conhece de Bíblia melhor do que eu. Você sabe que nessa época aqui o reino está dividido. Reino do norte, 10 tribos, capital Samaria. Reino do sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, capital Jerusalém. Quando Elias decide reparar o altar, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar 12 pedras. O que Elias está dizendo é: as 12 pedras representam o povo de Deus. E mesmo que esse povo está dividido, afastado, só existe um Deus. O que Elias está dizendo para mim e para você nessa terça-feira é: pensa comigo, ele está no reino do norte. O reino do norte está composto só de 10 tribos. Elias poderia ter pegado só 10 pedras. Por que ele pega as 12? Porque ele está dizendo para mim e para você: reino dividido não prospera. Eu vou te dar uma resposta para você nessa noite.
Elias sabia que Deus só ia receber o sacrifício dele, o altar dele, se tivesse as 12 pedras. Porque o altar se tornou símbolo da verdadeira identidade de Israel. Então escute isso aqui essa noite. Deus não responde altar dividido. Uma casa dividida não prosperará, não prevalecerá. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa terça-feira. Assim diz o Senhor para você: junte as pedras que estão esparramadas, levanta o altar, porque Deus vai mandar fogo do céu. Eu vou repetir. Deus está dizendo para algumas pessoas: começa a juntar as pedras que você esparramou e levanta novamente o altar da comunhão, o altar da tua família, o altar da sua casa. Reconstrua o seu altar, porque Deus não se esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua casa, Deus não esqueceu da sua família. Por isso que às vezes tem coisa lá na tua casa que não está andando, não está dando certo, porque o altar está dividido. Todas as vezes que eu sento com um casal para conversar, a minha fala é sempre a mesma. Se vocês não orar em comunhão, em concordância, o que Deus vai fazer? O pastor Jonathan, vou te dar um exemplo bem simples. O pastor Jonathan pede para Deus, vou dar um exemplo simples. O pastor Jonathan fala assim: Deus, eu quero uma Hilux 2026. Aí a Poliana vai e fala: não, Deus, eu quero uma Frontier 2025. E aí? Aí Deus está lá no céu sentado dizendo: e aí, qual dos dois eu respondo? Nenhum. Porque uma casa dividida não vai para frente. Se você permitir que a sua casa vive dividida, você não vai conseguir andar para frente. Segunda coisa que Elias faz, olha o versículo 32. Versículo 32. Aí o texto diz: com as 12 pedras ele edificou o altar. Aí olha o texto, ele diz assim, presta atenção nessa cena. Elias pega 12 pedras. Aí olha o texto. Ao redor desse altar, Elias cava uma vala. Diga comigo, vala. Diga mais alto, vala. Só que presta atenção no detalhe. Ele cavou uma vala. E cavar uma vala é normal. Só que olha o que o texto diz. Que Elias mandou dizer assim: cave uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. Você acha que isso aqui está à toa no texto? Não. Uma espécie de trincheira que ficava ao redor do altar. A ideia é jogar água nessa vala. Só que ele manda fazer uma vala que cabe 2 medidas de semente. O que Elias está ensinando para os profetas? Se tem altar, tem que ter semente. Se tem altar, tem que ter oferta. Porque como é que eu levanto altar para Deus e eu não oferto? Como é que eu levanto um altar se eu não tenho uma semente? Só que ele está dizendo: não é uma semente, eu vou dar 2 sementes. O que Elias está dizendo é: se eu quero reconstruir o altar, a primeira coisa, eu vou levantar 12 pedras. Segundo, eu vou colocar semente. E não é uma semente, é 2 sementes. Agora, essa vala não servia apenas, pastor Clay, para acumular água. Ela servia também, de acordo com os historiadores, para separar o altar daquele território. Então, a partir de agora, aquele altar não fazia mais parte daquele ambiente. Havia uma separação. E é isso aqui que mexe comigo. Porque todos vocês aqui que me ouvem nessa noite, seja presencial ou online, quando você levantou a sua mão e disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, você está dizendo: eu tenho uma separação entre mim e o mundo. Eu e Deus temos uma separação. Eu e Deus somos alguma coisa. Tipo assim, ó, você e Deus é algo, mas você e o mundo tem separação. Então o que Elias está dizendo é: quando eu faço uma vala e eu estou construindo um altar, eu vou plantar uma semente aqui, só que é uma semente dobrada, Genaína. Não é só uma, é 2. Ele está deixando bem claro. Detalhe, ele está dizendo: esse altar aqui, nesse ambiente aqui agora, há uma separação do céu com as coisas mundanas da terra.
fase aqui é que a gente não é daqui. O nosso território não é aqui. E dê glória a Deus. Eu vou repetir, porque talvez às vezes você está tão conformado com a vida, né? Você está tão conformado com a situação, mas eu tenho uma notícia para te dar. O nosso território não é aqui, porque não é a nossa morada. A gente está aqui de passagem. Em breve a trombeta vai tocar. Em breve a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, nós iremos subir ao encontro do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, por que Elias manda fazer 2 medidas, cavar uma vala para 2 medidas de semente? É porque ele está dizendo para os profetas de Baal, preste bem atenção, o que vai acontecer aqui não é algo manipulado, não é algo artificial. Quando derramar algo aqui, é um fogo que vem direto do céu para nossas vidas. Terceira coisa, versículo de número 33. Primeiro, ele colocou 12 pedras. Segundo, ele mandou abrir uma vala que cabia 2 sementes. Terceira, olha o texto, versículo 33. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Preste bem atenção. Está escrito o que ali no texto? Lenha ou cinza? Lenha ou cinza? Preste bem atenção no que Elias está mandando o povo fazer. Corta a lenha e coloca em cima. Por que Elias não mandou colocar cinza? Porque Deus não queima cinza. Deus queima lenha. Aí vamos para a Bíblia. Levítico capítulo 6. Vamos de Bíblia. Vamos de Bíblia. Versículo de número 13. Levítico capítulo 6, versículo de número 13. Olha o que está dizendo o texto. Elias disse assim: coloca lenha. Por que eu vou colocar lenha, pastor? Porque ali é um altar. Aí olha o que diz o texto, Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre a lenha. É sobre a lenha? É sobre o quê? E não. Tá bom. Presta bem atenção. O fogo arderá continuamente sobre o. Agora olha o versículo 12. No mesmo capítulo. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. Ok, até aí tudo bem. Mas olha a segunda parte do versículo. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então presta bem atenção. O sacerdote vinha, entrava dentro do tabernáculo, fazia o altar. Quando terminava o dia, no outro dia de manhã, ele arrancava todas as cinzas. O texto diz que ele arranca todas as cinzas, levava fora do arraial, jogava a cinza e vinha e colocava lenha nova para o fogo de Deus descer. Vamos trazer para o nosso dia. Deus não queima cinza, Deus só queima lenha. Aí eu vou te contar para você entender. O culto de domingo, a lenha que você usou no domingo não serve para o culto de hoje. É por isso que o texto está dizendo que o sacerdote todos os dias tinha que colocar lenha. Esse é o problema. É porque você vem para o culto e acha que a cinza do culto de domingo vai resolver hoje. Você acha que o jejum que você fez semana passada de 3 dias, de comer um dia só na semana, uma refeição por dia, está resolvido? Não, é todos os dias. Pastor, olha o que Deus está dizendo. O fogo eu vou mandar. O fogo arderá
continuamente sobre o altar. Mas para que o fogo de Deus queime sobre o altar, você precisa colocar lenha todos os dias. Esse é o problema, porque a gente não quer pagar o preço, a gente não quer arrancar a cinza. E o que é arrancar a cinza, pastor? É arrancar aquilo que está atrapalhando a sua vida. A cinza é todo o passado, a cinza é toda a mágoa, a cinza é toda a tristeza, a cinza é tudo aquilo que não combina com você. Aí Deus está dizendo: vem para o culto terça-feira, traz lenha nova. Vem para o culto domingo, traz lenha nova. Vem para a escola dominical, traz lenha nova. Por quê? Porque Deus não queima cinza, Deus queima somente lenha. Eu comprei uma churrasqueira, irmã Hilda. Deve ter uns 2 anos. Sempre quando tem churrasco aqui na igreja, eu trazia a churrasqueira para cá. Você já deve ter passado no corredor aqui e visto ela várias vezes. Só que a churrasqueira, ela tem um fundo. Aí o que acontece? Os meus companheiros aqui da igreja gostam só de assar. Aí assam, come, é bom, é gostoso, é delicioso. Só que não arranca a cinza. A cinza fica na churrasqueira. Aí ela vai pegando chuva, sereno, sol. Até que chegou um dia, o fundo já estava todo corroído, todo estragando, que a pastora passou e olhou e disse assim: joga fora, porque isso aqui não presta mais. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto, eu falei: tem tudo a ver. Porque se eu tivesse arrancado a cinza, guardado ela, e no próximo churrasco eu colocasse lenha nova, ela poderia usar. Só que esse é o problema: eu não dou manutenção na minha vida espiritual. Eu não faço manutenção, eu vou deixando a cinza. Eu só vou deixando, só vou empurrando. Aí vem pro culto, todo mundo recebe, eu não recebo. Fico de cara amarrada, fico bicudo, fico com raiva, fico estressado. Saio dando patada em todo mundo, falando mal de todo mundo, fazendo um monte de coisa. Sabe por quê? Porque está na hora de arrancar a cinza. Deixa eu te falar, aquele culto de domingo da ceia acabou, ó, faz tempo. Hoje é que dia? Hoje é 10, né? Aquele culto de domingo que Deus, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja acabou, irmão, que lá já foi. Agora vai ter que ver hoje. Deus não aceita resto do nosso tempo. Deus não aceita resto da nossa adoração. Deus não aceita resto do nosso coração. Aprenda a servir a Deus com excelência. Aprenda a entregar o melhor para Deus. Se você vem para o culto, hoje eu vou levar lenha nova. Se eu vou para o culto, eu vou levar alguma coisa nova. Eu não vou levar nada velho. Eu não vou levar nada antigo. Eu vou levar lenha nova. Deus está dizendo para o sacerdote assim, ó: ei, se você não remover a cinza, o fogo apaga. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está teu altar? Tem cinza? Ou tem lenha? Como é que está? Elias disse: aproxima aqui. Primeira coisa, vamos colocar 12 pedras, porque não tem como Deus operar se o reino estiver dividido. Segundo, faça 2 valas aqui que caiba 2 sementes, porque eu vou semear nesse lugar. Terceiro, coloca lenha nesse lugar. Quarto, olha o texto, verso 34. Olha o texto, versículo 34. Então disse: encha 4 cântaros. 4 cântaros de quê? Diga comigo: água. Você lembra que Elias disse lá no capítulo 17, quando ele apontou o dedo de profeta para Acabe, ele disse que não ia chover? Você lembra que no capítulo 18, quando Elias se apresenta, já tinha 3 anos e não tem chuva? Se não tem chuva, não tem água. Se não tem água, tem seca. Não tem nada, está tudo seco. Aí olha tanto que esse camarada é ousado. Ele diz: encha 4 canos de água. Para quê? Aí olha o texto: e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. No versículo de número 32, Elias mandou colocar 12 pedras.
No versículo de número 34, ele está mandando encher 4 cântaros de água. Isso aqui mexe comigo. Só preciso de 10, Jesus. Só 10 sonoplastas. Manda pra cá. Salva. Tira esse povo lá daquele show aiada, lá daquela vida mundana lá, e traz pra cá pra servir o reino de Deus. Presta atenção. Versículo 32. Ele mandou pegar 12 pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Ele mandou pegar 12 pedras e edificar um altar. No versículo de número 34, Elias mandou encher 4 cântaros de água. E olha o que diz o texto. Ele encheu 4 cântaros de água e mandou derramar em volta do altar. Isso aqui é uma resposta para mim e para você. Escute com atenção. Escute. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Escute isso aqui. Eu vou falar calminho para você ouvir isso aqui. Fala muito da minha entrega. Presta bem atenção. O meu posicionamento diante de Deus fala muito da minha entrega. Elias está dizendo assim: quanto eu estou disposto a entregar para Deus? O que era escasso aqui nessa época? O que estava escasso aqui? O quê? Está escassa. Então derramar 4 cantos de água ali era um ato de fé. Às vezes Deus vai pedir para nós entregarmos o que é mais precioso para nós. Esse é o grande problema, porque a gente quer ser crente light, a gente não quer entregar. A gente não quer fazer. E o problema não é só a gente não querer fazer e não entregar. O problema é que a gente começa a ter inveja de quem está entregando e está fazendo. Porque no versículo 32, ele manda preparar o altar. No versículo 34, ele sabe, porque foi ele que disse para Acabe que não ia ter água, que não ia chover. No versículo 34, ele não pensa 2 vezes, ele diz: pega 4 cântaros de água e derrama aqui em volta. O que é isso, pastor? É uma entrega total. E por que ele mandou pegar 4 cântaros de Janaína? Porque aquilo ali seria a maior oferta que ele poderia entregar naquele dia. Todo altar precisa ter sacrifício. E o melhor sacrifício nesse altar aqui era a entrega da água. Porque o que estava escasso era a água. Tem 3 anos que não chove. Então Elias usou o que ele tinha pouco para atrair o muito de Deus na sua vida. A pergunta de Deus para você essa noite é: o que você está disposto a fazer para Deus? Para você viver o que nunca viveu com Deus. Pensa aí agora, pensa. Eu quero que você pense agora. Você está satisfeito com a sua vida com Deus? Curva a sua cabeça. Eu queria que você pensasse agora. Você está satisfeito com a sua vida com Deus? Você está satisfeito com a entrega que você tem feito para Deus? Você está satisfeito com aquilo que Deus te deu? Você está satisfeito? Você acha que você está fazendo o melhor para Deus? A pergunta nessa noite é: o que você está disposto a fazer hoje para você viver algo com Deus? Porque Elias disse: repare o altar, coloca a pedra, abre vala, põe lenha e pega 4 cântaros de água. Água, por que água? Porque é o que está em escassez. Mas eu vou dar o que está faltando para mim ver o que Deus vai fazer sobre a minha vida. Está na hora de você mudar algumas coisas na sua vida.
Chega de viver uma vida rasa. Você não tem coragem de fazer um jejum. Você não tem coragem de ficar 10 minutos orando. Você não tem coragem de pegar a Bíblia e ler. Que crente que você quer ser? Ou que você é? Mas essa noite Deus te trouxe para cá. Sabe por que Elias joga água e manda jogar 4? Para eliminar todo tipo de acusação. Porque alguém poderia dizer assim: não, tem uma fagulha de fogo ali. Ele manda jogar água para deixar bem claro para todo mundo: agora é impossível. Agora é impossível. Só que para nós, irmã Hilda, existe impossível, mas para Deus não existe. Elias está dizendo: joga água. Pode jogar água com vontade, porque eu sei no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que vai fazer na minha vida. Aí, para mim encerrar isso aqui, olha o versículo 36. Olha o versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde. Na minha versão está escrito desse jeito, mas na sua versão pode estar escrito assim: sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares. Sabe que hora que era a hora da oferta de manjares, Dâmaris? 3 horas da tarde. Elias está fazendo o sacrifício 3 horas da tarde. Você lembra de alguém que morreu? Você lembra de alguém que morreu 3 horas da tarde? Lembra? Que gritou, pregado numa cruz, dizendo: tetelestai, está consumado. Você lembra disso? Então o Antigo Testamento está totalmente interligado com o Novo. Elias vai fazer o sacrifício, o altar, na mesma hora que Cristo, anos depois. Só que eu gosto de seguir. Elias não agiu pelo impulso. Ele esperou o tempo certo. O problema é que às vezes a gente quer o fogo antes da hora. Lembra da primeira terça que eu falei aqui? Todo mundo queria viver um Carmelo. Todo mundo quer viver o Carmelo de oração. Mas ninguém quer passar pelo Querite, ninguém quer passar por Sarepta, ninguém quer passar pela casa, ninguém quer ressuscitar o filho da viúva, ninguém quer confrontar Acabe, ninguém quer encontrar. Não. Todo mundo quer só viver aqui. Aí eu encerro aqui, olha o texto, olha o versículo. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou o quê? O Teu? Diga mais alto, Nicole. Servo. Hoje eu passei o dia trabalhando, o dia inteiro. Irmão, hoje foi aquele dia assim que eu trabalhei. Hoje eu vou fazer. Passei o dia inteirinho. Mas o dia inteirinho esse texto estava no meu coração. Esse versículo aqui, ó. Passei o dia inteiro com esse versículo no coração. Porque Elias poderia ter dito assim: eu sou o cara. E eu sou. Mas ele disse: sou teu. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você esqueceu. A glória de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nada é nosso, nada é você. A glória é de Deus. E olha o versículo 38. Então caiu fogo do Senhor. Caiu o quê? Agora presta atenção na sequência. Você que gosta de Bíblia, presta atenção na sequência. Olha o versículo. Então caiu fogo e consumiu, primeiro, o holocausto, depois a lenha, depois as pedras, depois a terra e por último lambeu toda a água que estava na vala.
A primeira coisa que vai consumir é o holocausto com o bezerro. Depois a lenha, depois a pedra, que representa o altar, depois o pó da terra. Mas olha que engraçado, a última coisa. E lambeu a água. Lembra por que ele mandou cavar as duas valas? E jogar 4 medidas? A primeira coisa que o fogo consumiu foi o quê? O holocausto. E o que é o holocausto? O animal está aqui. Sabe o que é isso? Prioridade tem que ser o reino de Deus na sua vida. O que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade de Deus para você? Qual tem sido a sua prioridade? Deus? As dívidas? As preocupações? Olha o texto. Então Elias disse, verso 40: prenda os profetas de Baal. Irmão, que nenhum deles escape. Elias leva eles até o ribeiro de Quizon. E o quê? Por que matou, pastor? Êxodo capítulo 22, versículo 20. Olha o texto. Por que matou? Está na Bíblia. Por que matou? Olha aí. Êxodo 22 e 20. Olha ali. Por que mandou matar? Porque quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será des... O que os profetas de Baal estão fazendo? Sacrificando a outros deuses. Se você ler o capítulo de número 22 do Êxodo, está falando sobre leis. E a partir do versículo 16, está falando leis cíveis e religiosas. Deus está dizendo, se alguém fizer qualquer coisa que seja sacrificar, que não seja para Deus, para o Todo-Poderoso, é para matar. Eu encerro te contando isso aqui. O texto diz que Deus mandou fogo. E sabe por que caiu o fogo? Porque Elias reparou o altar. Você quer que Deus manda fogo? Você quer que Deus manda bênção? Repare o altar. Chega de ficar trazendo só cinza para o culto. Traga lenha. Deus não opera em ambiente dividido. Aprenda a ofertar, a entregar para Deus o melhor. Fica de pé. Eu vou orar por você. Acabou, pastor? Não, aí essa que vem eu vou falar sobre a chuva. Aí você vai ver. Elias tem duas coisas. Quantas coisas? Primeiro, o fogo do céu, a aprovação do seu ministério. Segundo, a Bíblia diz que ele tem espada na mão. Espada fala de palavra. Não existe fogo do céu, não existe poder do alto, se não tiver palavra. Não a nossa igreja, a nossa não, porque aqui pela vontade de Deus eu gosto de levar isso muito a sério. Mas tem igreja por aí que tem tudo. Tem igreja que ela tem louvor, ela tem apresentação, ela tem um monte de coisa, só não tem palavra. Só que a gente pensa assim que Elias foi muito radical, né? Porque ele orou, Deus mandou fogo do céu, ele pega os camaradas, leva para o ribeiro e mata todo mundo. Mas não. O remédio para estipar o mal da nossa vida é cortar. Essas últimas terças-feiras, desde quando a gente chegou no capítulo 18, a gente tem sido confrontado aqui. Está na hora de você começar a cortar algumas coisas. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Pelos teus filhos que subiram a essa casa. Pelos teus filhos que romperam a barreira de
cansaço, de fraqueza, de desânimo, de outras preocupações, mas romperam a barreira e vieram para cá, Pai. Senhor, leva os teus filhos em paz e em segurança. Dê graça, dê força, dê paz, dê direção no coração de cada um deles. Eu apresento a nossa ação social, que nós vamos fazer daqui a pouco. Que o Senhor coloque pessoas necessitadas na nossa frente, nos conduza, nos dê o armamento necessário para essa ação. Que o Senhor esteja conosco. É o que eu te peço agora e todos sempre. E todos digam: que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê paz em todo o tempo. Amém.